Boa noite, eu sou Gleice e é com prazer que hoje vamos iniciar mais um programa Metamorfose. E a nossa convidada super especial, minha amiga pessoal, Raíza Facundes, esteticista e especialista em estética avançada, criadora do método Lip Harmony e com mais de 6 anos de experiência atua em harmonização facial, corporal e capilar, valorizando a beleza natural e atemporal, que é isso que me pegou e é quem cuida de mim. Oi, amiga, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Amiga. Prazer te receber. Obrigada, Paty. Obrigada pelo convite. Obrigada à Rede TV por estar me recebendo. Gente, estou meio nervosa, é a primeira vez que eu estou na TV, mas enfim, estamos aqui. Seja bem-vinda. E é um prazer. Amiga, que bom. É um prazer pra gente receber você, sabendo da sua expertise no mercado, né, que as pessoas associam muito o mercado de estética ao exagero, né? E a gente sabe que tu tem construído no mercado uma abordagem baseada na naturalidade, que foi isso que me pegou com a Raíza, assim, que eu me apaixonei pelo trabalho dela, foi justamente por trabalhar a naturalidade e o respeito da individualidade. Como é que você traz isso para esse momento do mercado que está até em transição, né, para o mais natural, mas a gente já viu muitos exageros e ainda vemos, né? Eu sempre falo, né, eu sempre prego essa questão da beleza temporal, que para mim é algo que desde eu entrei no mundo da estética, eu venho falando isso, porque eu gosto dessa beleza temporal, que ela é uma beleza que ela sempre vai continuar. E sempre vai existir mulheres que ela vai gostar do minimalismo, de algo mais chique, mais elegante. Então é voltada para esse público que eu geralmente falo bastante dessa questão da beleza temporal. A gente vê que o mercado está sempre mudando, né? Sim. E que essa questão de boca muito exagerada, a têmpora muito, né? E a gente vê que as famosas estão trazendo essa naturalidade, tirando o preenchimento, né? Acho que vocês têm acompanhado. Tem horror de olhar para o espelho e não se reconhecer, né? Deve ser horrível. Então, se você mudar alguma coisa ou outra, né? Mas tem que ser muito sutil, né, Raíza? É muito sutil, porque na verdade os preenchedores, ele é algo que está ao nosso favor. Existe certo momento que o envelhecimento chega para todos, né? E a gente vai começar a perder essa parte estrutural. Então é aí que entra o preenchedor. Na verdade, ele é para corrigir aquilo que você perdeu. Quando a gente se fala em lábios, um lábio elegante é um lábio que ele mostra ser um lábio natural. Então é algo muito minimalista, algo muito sutil e ao mesmo tempo delicado. Porque nós mulheres, né, a gente é feminina. E quanto mais delicado, quanto mais sutil for, mais bonito vai ser. Concordo contigo, amiga. E assim, a gente vê que os procedimentos estéticos, eles impactam diretamente a vida dessas mulheres, exatamente, né? Mudando, melhorando a autoestima dela, né? Como que tu tem essa relação com essas mulheres lá na tua marca, quando você tá ali com elas, trocando ideia? Como é que é essa relação? Eu falo que as minhas pacientes todas viram minhas amigas, né? Então tem esse cuidado, esse respeito, principalmente no desejo do outro, no que ela está buscando, o que é o belo para ela. Então, às vezes, o que é belo para mim não é o belo para a Paty. Então, isso precisa ser respeitado. Então, mas na maioria do meu público feminino, a gente tem essa conexão dessa questão da naturalidade, porque é algo que eu gosto e é algo que eu busco sempre. Eu acho que como é o que tu já prega, então automaticamente o público que vem para ti já é um público mais filtrado que já busca isso, né? Exatamente. E a autoestima delas? Como é que elas saem dali daquele consultório? É algo assim fantástico, né? Porque são coisas que você consegue corrigir que elas achavam que não tinha mais jeito, né? Por exemplo, se eu pego uma paciente 50 mais, que nunca fez nenhum procedimento estético, e a gente vai só melhorar, devolver
o lábio, por exemplo, quando ela tinha 30 anos, 35 anos. Então isso é muito impactante para a vida delas. E como muda, né? Às vezes um detalhezinho que a gente faz assim no rosto, ele dá uma realçada realmente na nossa beleza. Um exemplo é minha amiga, a Gleice, né? Os lábios perfeito. Perfeito, não dá para saber que é preenchedor, né? E eu não sabia, foi com a Raíza que eu aprendi, que o lábio de baixo tem que ser maior do que o lábio de cima. Então, já fica a dica aí, se observe, vá ao espelho e veja se... Eu nunca reparei como que o meu se ele é maior ou não. Os lábios superiores, ele precisa ser bem menores do que os inferiores. Para ter uma harmonia, né? Para fazer uma harmonia, exatamente. E o meu era assim, o meu lábio inferior ele era menor do que o meu lábio superior. E aí a Raíza harmonizou, não foi só meu lábio, viu, gente? Aqui foi se eu colocasse o antes e depois da Gleice... Nossa, a gente poderia ter colocado antes e depois, gente. Ela mudou bastante. Não, ainda bem que eu não vou passar essa vergonha ao vivo. Que era bem diferente, gente, juro pra vocês. Mas assim, a gente vai até o teu consultório. Eu posso voltar só em você? Pode. Porque quando eu conheci a Gleice, eu acho que ela não tinha feito ainda a harmonização com você. E eu achei ela linda, exótica. E depois de um tempo ela apareceu um pouco diferente. Mas só que eu não suspeitei que ela tinha visto assim, algo... Não foi radical. Não foi radical. Eu sei que ela estava mais bonita. Falei, nossa, como que a Gleice tá bonita? O que será que ela fez, sabe? Eu fiquei assim... tentando descobrir, daí depois ela me contou que ela... Daí, quando eu vi o antes e depois da Gleice, eu falei, gente do céu, assim, realmente teve uma mudança muito grande, só que ao vivo você não parecia que estava assim. E eu acho que o truque é esse, né? Porque assim, só falando um pouco, né, o que foi feito na Gleice, um exemplo, né? Nós trabalhamos a questão do mento dela, que era algo que era muito retraído. Então, existe no nosso rosto o que a gente chama de triângulo da beleza. Então, essa região até o mento faz parte do triângulo da beleza. E por ela ser uma mulher muito bonita, alta, o rosto dela não estava meio compatível, né, com o restante. E aí a gente melhorou um pouco da mandíbula. E engraçado que a mandíbula da Gleice não tem preenchedor, foi com bioestimulador de colágeno. Então, ao mesmo tempo que eu tratei, eu dei uma leve preenchida só com bioestimulador de colágeno. Então, eu tratei essa questão da flacidez e dei um certo volume. Então, nós trabalhamos mento, lábios, um pouquinho do nariz, olheira, toxina botulínica. Gente, ou seja, ela me refez todinha, né? Inclusive, eu estou com o meu botox atrasado, né? Porque eu vou fazer uma cirurgia, eu não posso fazer nada de botox, senão eu vou perder tudo. Exatamente. Isso é importante. Sempre que você for fazer um procedimento cirúrgico, é importante você ver com o seu cirurgião plástico que para você fazer qualquer procedimento estético depois. Por exemplo, a toxina botulínica é algo, se o paciente estiver tomando anti-inflamatório, estiver tomando antibiótico, ele vai cortar a eficácia dessa toxina. Então, se o botox dela iria durar 4, 6 meses, ele já não vai durar mais. Ele vai durar aí no mínimo 2 meses. Olha, o meu, eu posso te dizer que ele dura 3 meses. Eu acho que eu tenho muita mímica no meu rosto e eu só, assim, jogo muito tênis, talvez no sol, e eu sou mais clarinha, então meu botox é 3 meses. Assim, a vida útil do botox, ela depende muito de paciente para paciente, de organismo para organismo. A fisiologia de cada um. Mas tem um ponto muito importante que isso precisa ser falado, as pessoas precisam entender, que a partir dos 35, o processo de envelhecimento, ele aumenta mais. Quando chega no período da menopausa, a mulher, ela perde 2 vezes mais do que ela poderia perder se ela não estivesse entrando nesse ciclo. Então, assim, o processo de envelhecimento vem mais, a pele já não responde da mesma forma e a toxina botulínica já não vai durar mais tanto. E assim, a gente sabe desses cuidados, né, que a gente tem que ter. Só que tem gente que chega lá e diz assim, eu quero preencher isso, eu quero botar em tal canto. Você, como profissional, avalia e diz o que o paciente precisa, né? Não é ele que vai chegar lá e dizer, eu quero fazer tal coisa, que às vezes não combina com a estética da pessoa. O paciente às vezes ele quer algo, mas o profissional, cabe a ele, né,
fazer toda a avaliação e decidir o que ele realmente precisa. E em cima disso, eu sempre falo isso, respeitar o que o paciente deseja. Então, a gente vai alinhar e às vezes melhorar. Ah, eu tô com um bigode chinês aqui que tá muito me marcando, tá me incomodando. Às vezes não é preencher o bigode chinês, mas vir estruturar essa região aqui, né, que já automaticamente já vai melhorar o bigode chinês. E voltando aos lábios, tu tem um método chamado Lip Harmony, né? Exatamente. Que é justamente para trabalhar essa parte, né, do rosto. Conta um pouquinho sobre esse método. Então, o método Lip Harmony é um método muito interessante, que as pessoas ainda têm certo medo do preenchimento labial. Muitas mulheres, principalmente essas mulheres que são mais discretas, porque elas acham que qualquer preenchimento labial vai ficar com o rosto, com os lábios muito grandes. Então foi a partir daí que eu comecei a estudar e desenvolver uma técnica para o preenchimento, que é o Lip Harmony, o método. Então ele é um preenchimento voltado para as mulheres que têm medo desse exagero. Então é algo sutil, que inclusive eu tenho, porque eu não gosto de exagero, não gosto de jeito nenhum. E é algo muito sutil, muito discreto, que cabe em qualquer lábio. Ai, que bacana, gente. Bom, tô criando coragem, já. Olha! A Paty tem medo, né, Paty, de fazer? Ela tem. Eu tenho, porque a gente reconhece na rua quem fez, quem não fez. Quem não fez, né? A boca chega antes. E você olhando pra mim, de verdade, Paty, pode falar que eu vou ser real, sincera. né, gente? O que você acha? Você eu acha não sabia que que você tinha. Então. Não sabia. É muito natural. Você tinha pouca boca. Uma boca mais fina. Não, eu tinha uma boca não muito pouquinha, mas não era algo mais hidratado igual ela está hoje. Então, o Lip Harmony justamente devolveu um certo volume, mas mais essa parte de hidratação, porque os lábios, quando ele vai envelhecendo, ele vai ficando todo encraquelado. Você é toda harmoniosa, né? Um rosto de boneca, de porcelana. E a pele também, linda, gente. Ai, obrigada. Mas, Raíza, sobre essa questão da harmonização, tanto a facial como corporal também que você faz, né? Harmonização glútea, tem algum cuidado especial que a gente tem que ter antes de ir para o consultório, antes de fazer qualquer um desses procedimentos? Sim, a gente precisa entender se o paciente realmente precisa e se ele realmente pode fazer, né? Então, existe uma ficha de anamnese que é muito bem feita, se o paciente não tem nenhuma complicação, mas na maioria das vezes eu só trabalho com ácido hialurônico quando se fala de preenchimento de glúteo. Então, o ácido hialurônico ele é algo que ele já é produzido no nosso próprio organismo, então ele é compatível. Então, é diferente daquele PMMA, né? O PMMA não, eu não trabalho, é algo que eu acho... Mas é um plástico, né? É um plástico. É igual o bioestimulador, não, tem um outro nome. O PMMA, qual que é o nome comercial? É metil... gente, o comercial, assim, que as pessoas falam qual... Não, acho que é PMMA mesmo. É PMMA. Então, assim, o PMMA, ele é um silicone, né, que é colocado ali na região e que com o tempo ele pode trazer complicações para o paciente pode ter inclusive embolia pulmonar. Então é algo que eu não trabalho, respeito quem trabalha, enfim, tem vários profissionais que trabalham, tem um trabalho muito bonito, mas eu não tenho coragem de fazer. Então eu trabalho com ácido hialurônico, com quantidade não muito exagerada, então são várias sessões que a gente faz no paciente, então eu sempre tento respeitar esse tempo de uma sessão para outra, até para não correr nenhum risco com o paciente. Eu lembrei, é bioplastia. A bioplastia é o PMMA? Sim, também. Agora, outra coisa, para eu me preparar para esse momento. Eu sei que hidratação é importante, né? Tem algum outro cuidado que eu tenho que ter pré-procedimento estético? Sempre eu falo que o intestino, e a Paty vai me falar melhor, né? Essa parte, o intestino, ela tá muito ligada a tudo. Então, evitar comidas muito inflamatórias, né? Se hidratar bastante. Se o paciente estiver fazendo uso de algum anticoagulante, então a gente precisa ver direitinho se realmente pode fazer algum procedimento estético. E mais ou menos é isso. E tudo isso tu relata na tua ficha de anamnese para entender melhor sobre o paciente, né? O histórico dele. Se o paciente é diabético, isso também é muito importante, porque a recuperação não é a mesma, então tem um nível ali que o paciente não pode nem fazer procedimento. E doença autoimune tem algum?
Uma restrição? Alguma restrição para algumas doenças autoimunes, o lúpus, por exemplo. Eu tenho pacientes que têm lúpus. Então, quando ele está controlado, então a gente consegue fazer. Inclusive, essa paciente eu fiz um preenchimento labial que ficou lindíssimo. Tá, e hoje tu atende mulheres de rotinas intensas, né? Que a gente sempre tá na correria, gente. Acho que não tem uma que não esteja. Assim, na tua visão, que também é um autocuidado teu, como é que essa rotina hoje de cuidado da pele, que isso deixou de ser um luxo, né? Ela passou de ser uma necessidade que nós mulheres temos no nosso dia a dia, né? Até eu acho que para durar também mais os procedimentos. Eu falo que a base principal, o pilar principal é você cuidar da pele. Porque não adianta você preencher, não adianta muito você vir fazer um bioestimulador, fazer uma harmonização muito bonita, e sendo que a pele, quando você bate o olho, que é algo que está muito visível ali, é uma pele encraquelada, desidratada, poros muito abertos, bastante acne, enfim. Então, esse cuidado com a pele é muito importante. Então, o paciente ter uma rotina de skincare, tanto na parte da manhã quanto na parte da noite, usar um ácido, isso é um pontinho muito importante. Eu sou muito a favor, eu amo o que os ácidos causam nas peles dos pacientes. Eu já fiz é um protocolo, né, que eu faço no consultório, e a cara cai, né, parece. Sim. Não é aquele agressivo, tipo, nada disso, mas assim, eu sinto uma diferença enorme. Muito eu acho diferente. que minha pele, assim, fecha os poros, realmente fica... Eu gosto muito de ácido. Tem que tomar cuidado, Sim, né? tem com cuidado, sempre acompanhado de um profissional, tá? Não auto-aplicando em casa. Quando eu falo de ácidos, existe uma diferença do ácido que é utilizado no consultório e a diferença do ácido que é utilizado em casa. Então, a concentração é diferente, é totalmente diferente. Então, assim, aquele tópicozinho que a sua médica, a sua esteticista passou para você utilizar aquela formulazinha, usa, porque ela vai fazer uma diferença muito grande a longo prazo no seu rosto. Não, eu falei que a cara cai porque, assim, descama tudo, né? É uma descamação um pouco mais profunda. Daí depois você faz a manutenção em casa. Exatamente. Esse que você fez no consultório. Fiz no consultório. Nossa, Exatamente. eu achei que valeu muito a pena. Você faz isso também? Faço. É o Line Skin, não é? O Line Skin, ele é um método, né, que foi, assim, revolucionário pela nossa tão queridíssima Tereza Escárdua. E hoje eu trabalho com ele no consultório, gosto bastante e ele dá um resultado na pele, assim, fantástico. Ele também estimula colágeno. Estimula colágeno. Ai, que legal, gente. E assim, inclusive, eu vou fazer na Gleice. No próximo procedimento pós-cirurgia, tem muita coisa para fazer, tá? Tô com procedimentos acumulados para fazer aí, para resolver lá no consultório da Raíza. Então, quem também tiver aí a fim de fazer os procedimentos estéticos para se sentir ainda mais bonita, trazer esse autocuidado, é muito importante, gente, porque realmente a gente se sente muito mais bonita, a gente se sente com autoestima super elevada. E assim, Raíza, tem uma dica para dar assim, para a nossa audiência de 3 produtos essenciais para você fazer um skincare bem feito. Vamos começar pelo básico, né? Sabonete, um bom demaquiagem. Na verdade, vamos começar do início. Uma boa água micelar para você tirar toda essa parte de maquiagem que você já utiliza no rosto. Não é história, água micelar, não, né? Não é história, gente. Não é história. A água micelar sempre para retirar toda essa parte de maquiagem. Depois, um bom sabonete, né? Depois você vem com um bom hidratante e uma vitamina C e um protetor solar. Nossa, esse é o básico. Vou anotar, vou assistir esse programa para anotar, porque eu não peguei todas as vezes. Não, mas deixa eu te perguntar, eu na verdade, às vezes eu uso aquele lencinho umedecido, faz mal? Eu não gosto, não, porque ele tem muita fricção, a parte de fricção, ele tem um pouco de álcool, então eu não gosto, então eu prefiro água micelar. E assim, gente, pode ser a água micelar mais baratinha que for, pode utilizar, porque ela vai fazer um efeito muito bom na pele. E outra coisa que tá saindo muito no Instagram, que eu vi, o pessoal pegando escova de dente, colocando tipo hipoglós ou Bepantol, uma coisa assim. Uma misturinha. Uma misturinha com óleo e tal, e fazendo... Óleo de rosas mosqueta. E fazendo um lifting, assim, daí o povo fala que vale a pena. Pra questão da hidratação, ele é muito bom, a gente pode fazer. Então, inclusive é uma diquinha que eu coloquei no meu Instagram, que é o Bepantol Derma, mais óleo de rosa mosquetos para você passar a noite na região dos olhos. Olha, fica a dica aí, gente, está fácil. Agora sim, eu vejo muito no teu consultório, acompanho o teu Instagram, e eu vejo muita gente fazendo tratamento capilar.
né? Com problemas no couro cabeludo. Gente, e assim, como tem gente que tem problema com couro cabeludo. Eu, por exemplo, tenho uma queda, né, minha filha, que só a Raíza pra me ajudar. O meu cabelo é assim desde pequeno. O meu cabelo é fino. Tanto é que tem uma cabeleireira que fala, você não tem pouco cabelo, seu cabelo é fino. Não tem esse problema ainda, mas meu cabelo não cai. Eu vejo que as mulheres estão assim muito revoltadas. Principalmente depois que elas começaram a tomar muito Monjaro. A queda de cabelo foi mais intensa, né? Sim, exatamente. Então, uma certa queda pode ter. Uma certa queda, eu sempre falo, o paciente ele pode perder, é normal que ele perca até 100 fios de cabelo por dia. Vou contar, hein? Passou de 100 fios, já não é normal, então já é hora de procurar um profissional. Então essa questão do cabelo, se você sente um afinamento, uma perda de volume, então assim, já é o momento ali de você começar um tratamento. A gente tem aí algumas doenças do couro cabeludo que são mais comuns, né, da questão de alopécia. A gente pode acompanhar aqui. Mostra aí, Igor, pra gente. Olha. Ah lá, olha. Vendo? Inclusive, esse é um caso meu, gente. Isso é uma paciente que ela teve alopecia areata. A alopecia areata, ela é desenvolvida por pacientes que têm doença autoimune. Então, ela atinge principalmente o bulbo capilar ali, regiões mais arredondadas, onde o paciente perde bastante cabelo, inclusive totalmente o cabelo daquela região. Qual que é a causa? Doença autoimune mesmo. E aquela é a... Essa é uma paciente que ela teve uma queda bem acentuada, ela teve o que a gente chama de eflúvio telógeno, uma queda muito acentuada que na maioria das vezes ela é passageira, mas que ela pode durar até 3 meses. E aí vai caindo. E aí ali era quando o resultado dela, quando estava nascendo bastante cabelo, então ela ficava todo arrepiadinho pra cima, né? Eu acho que é essa que eu tenho, essa androgenética, né? Não, ela foi um eflúvio telógeno, é uma queda passageira. Entendi. Não é nem Às vezes algo por que pode... estresse. Por estresse emocional, por uso de hormônios também. Tá. Isso é muito importante. A Gleice, por exemplo, ela tem alopecia androgenética, então é algo que a gente chama de calvície feminina. Mais hormonal. É mais hormonal, mas também ela é hereditária também, hormonal, e ela é adquirida também por essa questão do estresse. Então começa a passar as fases ali de um eflúvio telógeno, o paciente não cuidou, demorou 3 meses, e aí de repente virou uma alopecia androgenética. E o Igor tirou a última que faltou ali, ó. A alopecia cicatricial e a aportração. Essa é uma alopecia cicatricial, né, de paciente, e a aportração. A aportração, eu falo sempre que pega muito mulheres, né? Eu tô aqui desse jeito, gente, mas eu não uso direto, porque isso aqui não é legal pro cabelo, tá? O que? Tracional? É tracional. Prender, tracional. Cabelo preso. Cabelo muito preso. Né? As linhas de balé. Então, geralmente, mulheres que gostam muito de coque, elas vão ficando com essa entrada aqui muito grande e vai perdendo bastante cabelo. Então aí entra a parte que é a alopecia cicatricial. Gente, que interessante isso. A gente tem que prestar atenção até nesses detalhes, né? Porque a queda de cabelo afeta muito a nossa autoestima, né? O cabelo, ele fala muito sobre a mulher. O cabelo é como se fosse a moldura do rosto da mulher, né? E atinge a mulher de uma forma, porque quando ela começa a perder cabelo, a autoestima vai lá embaixo. Então, você tem que ter uma associação de técnica ali muito grande, envolver mais outros profissionais, né? É interessante. Você faz o preventivo também? Eu preciso... Faço o preventivo também. Então, assim, eu falo que todo mundo precisa de terapia capilar. Faça terapia capilar. Uma pergunta, por exemplo, é a história de lavar ou não o cabelo todos os dias? O ideal é lavar o cabelo todos os dias. Esse é o correto. Olha os mitos, né, que a gente tinha. Lava só quando estiver sujo, dia sim, dia não. Sim, principalmente quem faz atividade física, né? O suor, ele agride bastante. O cabelo, a academia, você vai pegando nos aparelhos que, querendo ou não, é sujo, né? Várias pessoas vão ali, você vai passando no cabelo, enfim. Então, é interessante que o cabelo realmente seja lavado todos os dias. E qual é o mais importante, o shampoo ou condicionador? Shampoo. É mais importante do que o condicionador? Sim, porque o shampoo é o que vai limpar o cabelo. Então, tudo que é resíduo de sujeira ali, ele vai retirar. Nossa, e sempre, gente, repetir 2, 3 vezes essa mão de shampoo no couro cabeludo. E que tenha de preferência um shampoo de tratamento para você utilizar pelo menos uma vez na semana.
Ah, a gente tem mais uma pergunta. Porque são as coisas que a gente ouve falar e eu não sei se é verdade, né? Sim. A questão de usar vinagre no couro cabeludo e usar óleo de coco. Eu já experimentei. O vinagre parece que limpa bem. Agora, a questão do óleo de coco, eu não sei, parece que fica mais ressecado no cabelo. É verdade? O vinagre, ele é muito ácido. Então, eu falo assim, tudo aquilo que não foi feito muito para utilizar no cabelo, eu não gosto. Então, assim, o vinagre, eu acho que nós temos outros produtos no mercado, shampoos de tratamento, que vai fazer muito bem, melhor do que essa questão do vinagre. Por exemplo, se for um paciente que tem irritação do couro cabeludo, aí ele vem e coloca o vinagre ali, então ele vai piorar ainda mais. Então é melhor tirar o vinagre, vai na farmácia, olha ali, manda mensagem, pede dicas que a gente manda um shampoo de tratamento para você utilizar. E os óleos, eu gosto muito dos óleos, mas não no couro cabeludo. Então, assim, existem os óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são muito importantes para a questão do couro cabeludo, porque eles são fungicidas, bactericidas. Então, às vezes, você misturar um pouquinho no shampoo é muito bom, vai ter um resultado maravilhoso. E aí os óleos em si, os óleos minerais, por exemplo, óleo de coco, óleo de macadâmia, tem vários. Aí sim, você faz o que eu indico muito para o paciente fazer, que é uma umectação. Então é dormir com o cabelo com bastante óleo, evitar sempre o couro cabeludo. E no outro dia você faz lava o cabelo. Ótima dica, Raíza, obrigada. E eu vou pedir aqui para vocês que quem tiver mais dúvidas, pode entrar no Instagram da Raíza, Raíza Facundes, com um S só, que lá vai ter uma caixinha de pergunta para você deixar a sua dúvida, que ela vai responder todo mundo que mandar mensagem lá, tá bom? E, Raíza, a gente tem a última pergunta para você, que é: em que fase da metamorfose você se encontra hoje? Você tá com borboleta, você tá no casulo, se ainda tá lagarta? Que momento que você se encontra hoje? Eu acho que eu já estou aí entrando pra borboleta, né? Eu me descobri muitas coisas. Então, quando você passa da fase 30 mais, gente, eu tenho 30 mais. Então você acaba descobrindo bastante coisas. E eu falo assim, a Gleice teve uma importância, né, muito grande na minha vida a partir do momento que eu conheci ela, em várias coisas, né, amiga, que a gente se identificou e que ela me ajudou a melhorar, principalmente nessa questão de rede social, que era algo que me prendia muito, né, Paty? Algo difícil, né, pra gente que não... Mas tá tudo dando certo e a borboleta tá começando a voar. Ai, que lindo! Que prazer te conhecer, viu? Eu também. Muito já poderíamos ter conhecido bem antes, né? Mas a conhecendo aqui. Bom, querida, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo e aceitado o nosso convite. Obrigada, Rede TV, né, pelo carinho e pela oportunidade. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, amiga. Você é sempre muito bem-vinda no nosso programa. Obrigada. E agora a gente vai, né, pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com uma convidada muito especial, que vocês talvez já tenham visto ali pelo nosso podcast, Camila Bruch. Não sai daí. Se você sente que está vivendo no automático e sua vida parece travada, não é falta de força de vontade, é falta de método. A maioria das pessoas tenta mudar só o superficial, hábitos, rotina, motivação, mas continuam repetindo os mesmos padrões. Porque o problema não está só no que você faz, está na sua mente, no seu corpo e na sua essência. O método Metamorfose foi criado exatamente para isso, uma transformação estruturada em 3 pilares. Primeiro, a consciência, entender seus padrões e assumir o domínio da sua mente. Depois o corpo, limpar, ativar, sustentar sua energia. Essência, alinhar quem você é de verdade, a vida, quem que você veio fazer aqui. Sem isso, qualquer mudança é temporária. Se você quer transformar real, não superficial, você precisa de método. Método Metamorfoses é o caminho. Você já se perguntou por onde passam as ideias antes de ganhar o mundo? Elas passam por planejadores, designers e estrategistas de marcas. Aqui na Lights Brand, nós somos mentes que pensam como uma só. Para transformar sua ideia em forma, cor, movimento e propósito.
Nós criamos e reformulamos a sua marca para que ela tenha mais resultados e venda mais. Porque aqui a marca nasce com estratégia. Começa no propósito, passa pelo arquétipo e pela persona e integra identidade fotográfica e linha editorial. E tudo isso se materializa e forma uma marca única feita para o seu negócio. Cada marca que criamos nasce para ganhar relevância e gerar resultados no mercado. Lives Brand, ser lembrado não é sorte, é estratégia. Você sabe por que você repete os mesmos comportamentos, mesmo querendo fazer diferente? Isso acontece porque você ainda não entendeu quem você é de verdade. O Enneagrama é um sistema milenar de autoconhecimento profundo que mapeia 9 tipos de personalidade, os Enneatipos. Ele revela suas motivações inconscientes, seus medos mais profundos, seus padrões automáticos, seus pontos fortes e seus sabotadores. E mais importante, te mostra como você reage sob pressão, no estresse e nas relações. Quando você entende isso, você deixa de reagir no automático e começa a agir com consciência. Isso transforma tudo, seus relacionamentos, suas decisões e seus resultados. Dia 9 de maio, eu vou te guiar nessa experiência. Se você quer se conhecer de verdade e parar de se sabotar, esse é seu ponto de virada. Você é proprietário rural em qualquer lugar do Brasil e tem floresta na sua terra? Então presta atenção, porque essa mensagem é para você. Sabia que a sua floresta captura carbono do ar todo dia? E que esse carbono pode virar dinheiro no seu bolso? É isso mesmo! As árvores da sua propriedade absorvem gás carbônico da atmosfera. E hoje, esse carbono guardado na sua floresta é um dos ativos mais valiosos do mundo. A gente transforma isso em renda real para você. Fazemos a medição da sua área, toda a certificação dos créditos de carbono e ainda conectamos você com compradores nacionais e internacionais. Cuidamos de tudo, do começo ao fim. E tem mais. Também realizamos os estudos completos para emissão da sua CPR Verde, a Cédula de Produto Rural Verde. Com ela, você pode antecipar renda com a preservação da sua terra. Tudo isso com base científica, transparência e credibilidade. Atuamos em todo o Brasil. Preserve. Certifique. Lucre. Bem-vindo de volta ao programa Metamorfoses. Temos hoje uma convidada que é minha amiga, Camila Bruch. Ela é psicóloga, terapeuta de casal e família. Ela tem MBA em gestão de pessoas, especializada em psicossomática, pós-graduação em espiritualidade, estudo de consciência e fundadora do Instituto Bruch. Que linda, adoro! Seja bem-vinda, Camila! Obrigada, amiga. Obrigada. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada pela sua presença. Uma honra estar com você sempre. Muito bom, querida. E aí? Camila, me conta uma coisa. O Instituto Bruch, você lançou ele já tem alguns anos, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E a gente sabe que você transita entre vários assuntos. Lá a gente fala sobre ego, fala sobre sombra, arquétipos, consciência. Como que você integra tudo isso no seu instituto? Bom, assim, acho que é importante contextualizar que o Instituto, ele veio para mim como uma inspiração, né? Eu 25 anos de consultório, vivendo de clínica. A clínica é um lugar muito solitário. E aí, naquele momento ali pós-pandemia, quando as pessoas estavam voltando a se encontrar, eu entendi que eu precisava criar um espaço de encontro, um espaço de conexão, onde as pessoas pudessem se relacionar, estarem juntas, pessoas que têm o mesmo objetivo de evolução, de crescimento, né, que gostam de psicologia. E aí, quando ficou pronto, eu olhei e disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com isso aqui, gente? Porque eu não tinha um plano. E aí eu pensei, bom, eu tenho uma bagagem de conhecimento muito grande, e então eu vou dar alguns cursos, workshops sobre temas variados de psicologia. Então o ego e a sombra foi um dos cursos, tivemos cursos sobre arquétipos, sobre níveis de consciência,
E aí foi dando muito certo, assim, né? E aí, e até porque a psicologia hoje, digamos, sei lá, de 20 anos para cá, ela já não é mais vista como uma ferramenta para curar doenças, né? A psicologia deixou de ser curar transtornos para ser um espaço de autoconhecimento, de autocuidado, né, de melhora de qualidade de vida, de relacionamentos. Então ela é um lugar muito potente. E aí eu fui trazendo, né, esses elementos todos da psicologia para esse espaço e foi dando muito certo, assim, né, e o pessoal foi gostando muito e participando muito. Legal, e a maioria das pessoas que frequentam são seus pacientes ou não? Olha, tem psicólogos, né, que frequentam, verdade. Eu conheço uns 4 psicólogos que participam, né? Que legal, porque também para eles é um ótimo bate-papo, né? Sim. Ali eu participei de algumas vezes, né, dos cursos da Camila e realmente é algo que, assim, esse encontro faz a gente se encontrar, porque a gente tem a liberdade de falar um pouco, de ouvir a Camila falando também, porque sempre tem uma explanação maravilhosa. Nossa, eu fico muito contente. Você vê o nível também, né, de terem psicólogas, e o bate-papo é super rico. Eu amei, assim, eu quero voltar. Tá sempre abertas as portas para ti lá, Paty, tu sabe disso, Iglesias também. Quero ver você. Tu não foi lá ainda, né, Iglesias? Não fui ainda, mas eu vou, gente. Aqui você fala sobre ego, sombra, arquétipo, consciência, né? E tudo isso você dá. São cursos, são módulos, isso é separado, é tudo junto? Como é que são? Dia são 3? Na verdade, assim, né? Como eu não tinha um plano, então eu fui trabalhando dentro das minhas possibilidades de horário, porque eu não abandonei o consultório, então eu sigo atendendo todos os dias na clínica, e aí eu uso os finais de semana para esses encontros no Instituto. Geralmente é um sábado por mês, às vezes são 2 sábados por mês, que por enquanto é o que eu estou conseguindo administrar junto com a minha outra agenda que segue, né? Mas tem sido assim, né? Eu acho que o Instituto ele tem 1 ano e meio, então assim, ele ainda está em construção. Está em processo. Né? Ele está em processo de. Ainda bem que ele não chama Metamorfoses, né? Porque aqui no nosso programa, dizem que o nome do nosso programa, né, sendo Metamorfose, ele vai mudar sempre. E isso eu acho maravilhoso. Camila, mas também, além assim de curso, né, porque você dá o nome de curso, palestra, mas é um pouco de terapia em grupo também, não? Então, isso foi uma potência que emergiu, né, e foi daí que surgiu o Círculo da Expansão. Hoje a gente está com um projeto novo lá, que é o Círculo da Expansão. Porque eu fui observando durante os workshops, né, que as pessoas interagiam muito. E aquela interação, aquilo que emergia no grupo, no momento que eu estava trazendo algum conhecimento, era mais valioso do que o conhecimento que eu estava trazendo. Então eu fui entendendo assim, gente, aquela troca que estava acontecendo ali, ela era muito mais potente. Saiu muito mais coisas interessantes dali do que propriamente o curso. Então, o workshop, o curso, a palestra, ela acabou se tornando um disparador, né, para processos internos das pessoas que estavam ali escutando aquilo. Na verdade, é como se fosse o tema. É isso, um tema. É um tema e você explica de uma forma mais abrangente, depois começa os bate-papos. Isso. E aí, e aí que surgiu a ideia do Círculo da Expansão esse ano, né? Porque o Círculo ele vem para ocupar esse lugar dessa troca. Porque na verdade a ideia de conectar pessoas, ter um espaço de troca, já era a ideia inicial do Instituto, né? Então, como eu digo assim, ele está caminhando, ele tá crescendo. Nem eu sei onde é que esse negócio vai parar, na verdade. Não tem um plano, eu tô indo. Não, e isso que eu ia comentar, voltado mais para a área do negócio, que isso é interessante para quando a gente está num projeto novo, às vezes você fica meio perdido, não sabe, o que eu vou fazer? Faz o negócio acontecer, porque durante o processo você vai entendendo que ramificação o seu negócio vai tomar.
Então, é importante você viver o processo. Sim. E aí você vai adaptando o seu projeto conforme a necessidade do seu público, porque ela fez isso muito bem. Ela analisou a necessidade do público, de quem estava ali pertencendo, e foi muito assertiva nessa análise do negócio. Que interessante você falar. E uma vez eu participei de um curso e você falou pra mim uma coisa tão importante, que falou assim, não é o propósito que é importante. Você não precisa saber qual é o seu propósito. E daí tem aquela máxima, né? Quem não vive o processo não atinge o propósito, né? Então, assim, viver o processo é mais importante, às vezes, do que você ficar em busca do que você precisa fazer para ser uma pessoa melhor. Isso, na verdade, durante o processo, você vai se descobrindo, né, Camille? Eu acho fantástico você ter esse projeto nas mãos e agir ele de forma muito intuitiva. Sim. Né? E você deixando a intuição aí aflorar dentro de você, eu acho que você está muito certa e seguindo o seu propósito. E consciente, né? Ela fala sobre consciência e ela tá mostrando que é importante a consciência justamente para poder fazer esse processo acontecer. É porque às vezes a gente olha mais para o projeto do que para o negócio, né? Então, assim, como eu não tenho projeto para olhar, então eu vou olhando para o negócio. E aí eu vou acompanhando o fluxo do que as coisas vão se desenvolvendo ali. E qual que é o feedback que você tem recebido, assim, dos seus... Então, aí sim, os feedbacks dos cursos sempre foram nesse sentido, né? As pessoas também sentiam essa potência das trocas ali, né? E principalmente do quanto que os assuntos e a forma como eu ia trazendo eles ajudavam as pessoas a quebrar padrões, a mudar padrões, né? Porque, querendo ou não, a gente nasce no meio de uma história que já está sendo contada, né? E aí todo o processo de domesticação que a gente vive, no país que a gente vive, na cultura que a gente vive, como que é a nossa família, a religião onde a gente é criado, a escola, a nossa comunidade, isso tudo vai moldando a nossa personalidade antes da gente até saber quem a gente é. Então a gente vai crescendo com verdades que não foram construídas por nós, mas foram impostas pelos outros. E a gente acha que deve ser assim porque sempre foi, né? E aí acabam se criando mitos familiares, inclusive, em cima disso. E a gente tem uma mentalidade de honrar isso também, né? Exatamente. Se é assim desde o princípio, então eu tenho que honrar toda uma história. Tem uma historinha sobre mitos familiares, que a mãe estava preparando um peixe e ela cortou a cabeça e o rabo do peixe para colocar na forma para assar. E aí a filha pergunta, mãe, por que tu cortou a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, não sei, a minha mãe sempre fez assim. Aí ela foi na avó e fez a mesma pergunta. E aí ela falou, não sei, a minha mãe sempre fez assim. Né? Aí vai uma geração assim e fez a pergunta. E aí a bisavó, é porque a minha forma era pequena e o peixe não cabia inteiro. Então eu cortava a cabeça e o rabo do peixe. Gente, que interessante. A gente vai agindo conforme, mas nem sabe a essência do porquê. Às vezes não é porque vai mudar a receita, não, é porque simplesmente não cabia. Né? E tem tantas coisas, né? Esse é um exemplo muito simples, mas tem tantas coisas na vida que são assim, que a gente reproduz, não questiona, e às vezes são padrões que nos aprisionam, inclusive. Né? E aí a gente fica enredado naquilo ali. Então, assim, só para se adaptar. Só para se adaptar, né? E achar que esse é o certo e se adaptar a que custo, né? Porque às vezes essa adaptação, ela gera muito sofrimento, inclusive. Exato. Então, assim, essa ideia de... Pode puxar um rabo e uma cabeça. Exatamente. Então, assim, essa ideia de estar ali, de quebrar esses padrões. Aí o que aconteceu? Isso que eu estava falando. Aí eu mudei o formato. Então, desculpa, engasguei. Aí eu mudei o formato. Em vez de ficar, né, como era antes, a televisão, né, a apresentação e as pessoas viradas para a televisão, por isso que eu criei o Círculo da Expansão. Então, a gente saiu desse formato e foi para o formato em roda. Porque já que o filé do negócio, né, era as interações e as trocas entre as pessoas, então por que não botar todo mundo de frente? Né? E nisso que eu já vinha também no meu consultório trabalhando com terapia de grupo. Então foi mais ou menos um negócio que foi natural. E aí agora a gente está fazendo nesse formato. Então assim, eu não trago explicações sobre conceitos e temas da psicologia em específico, mas eu trago elementos disparadores. Então a gente tem um tema provocativo, isso, né? Segue tendo um tema, e aí eu trago alguns elementos provocativos
para estimular que as pessoas, para que elas se toquem e elas começam a questionar aquilo ali, comecem a questionar, e aí isso vai, e aí o assunto vai girando, aí eu emerge, né? Eu também não sei nem dizer onde é que vai parar, porque eu sei como é que começa, não sei como é que termina. E elas se sentem seguras, num ambiente seguro, onde elas podem compartilhar o que elas pensam, né? Porque às vezes você tem vergonha ou se sente intimidado em compartilhar um pensamento seu numa roda de amigos que vão talvez te julgar, te analisar, e eu acho que num ambiente seguro, assim, que você sabe que está todo mundo ali com o mesmo objetivo. Exatamente. Legal. Que é de se reconstruir, né? De se olhar de uma outra maneira, e a gente faz todo também um contrato de sigilo, né, ali. Legal, então, assim, sempre no início do grupo tem um contrato de como é que esse grupo vai funcionar. Então, a gente coloca todos os pontos de ninguém ser agressivo com ninguém, de todo mundo manter o sigilo, de fala quem se sente à vontade. Então, tem esse rapport inicial que também facilita o processo. Legal. Não precisa ser gaúcho, não, para participar. Não, mas tem muitos gaúchos lá. Camila, e só por, assim, pro pessoal lá de casa ver o seu instituto, como que ele é. Vamos passar o vídeo? Passa, Igor, coloca aí pra gente, por favor. Muito aconchegante, assim, é um ambiente familiar, amigável. Adorei ter participado, eu vou voltar. Camila, vamos lá, vamos perguntar sobre a sua formação, né, que é em terapia de casal e família. E como está sendo essa transição desse trabalho em grupo, no sentido assim, as pessoas ainda estão consultando individualmente e é necessário que continue? Qual que você acha, assim, o impacto pessoal? É mais no grupo, é mais no individual ou na terapia em grupo? Porque agora são 3 vertentes, não seriam? Sim. Então, eu vou te dizer que a terapia em grupo é mais potente que a individual. É mesmo? Eu sigo atendendo individual, né? Sempre vou atender individual, eu gosto. Mas eu sou terapeuta de família, então assim, só para tu entender. Quando a gente atende uma pessoa individual e ela vai trabalhar o relacionamento dela com um familiar, vamos supor, né? Às vezes eu levo 2, 3, 4, 5 meses para resolver alguma questão, utilizando somente o que ela me traz individualmente no consultório. Quando a gente leva isso para a família, então eu não espero esse tempo todo para resolver uma questão de família, tá? Eu já convido a família para participar da sessão e vir para o consultório. Então, quando a família toda vem, é uma sessão. Porque a coisa está acontecendo ali, está tudo ali, o material está todo ali. Então, as coisas estão acontecendo na hora. Então, é diferente eu ver as coisas acontecendo na hora e eu intervir, do que eu estar escutando algo que já aconteceu e aí vamos trabalhar o que aconteceu. Então, eu resolvo na terapia de família em uma sessão, o que às vezes eu levo meses numa terapia individual. E aí, coloca isso na potência do grupo, né? Porque eu acho que foi assim, eu acho que foi uma evolução, sabe? Tem sido uma evolução natural. Aquilo que a gente trabalha individual, quando a gente está numa terapia de grupo, as coisas estão acontecendo ali. Essa é a potência. Então, ali nas relações, aquilo que o outro te desperta, uma fala que te atravessa, uma história de alguém que é igual à tua, e aí tu se coloca em relação a isso, as coisas estão acontecendo ali. Então, eu consigo trabalhar aquilo que está emergindo ali. Então, isso é muito potente. E tem familiares lá? Tem. Irmão, primo, pai, mãe? Às vezes vai. Ai, que legal. Marido, mulher? Também vai. A sua própria filha faz também, Também, né? A minha filha vai em todos. Ai, que e ela é adolescente, eu acho incrível, a cabeça dela já é bem avançada, né, Camila? Parabéns. Querida, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente
a respeito de arquétipo, porque é um assunto que tá na boca do pessoal, falando, nossa, por exemplo, a gente tem nosso arquétipo que é a borboleta, né, que é a metamorfose, que são essas fases. Conta um pouco pra gente, porque você deu uma vez um curso sobre arquétipo, não foi? Sim. Fala um pouquinho, por favor. Assim, a gente trabalhou arquétipos da mitologia grega, tá? Nesse encontro que a gente teve lá no Instituto. Então a gente trabalhou alguns arquétipos femininos e alguns arquétipos masculinos. Então, deuses, né? Hera, Ártemis, Afrodite, Atenas, Hestia, Apolo, Dioniso, Zeus, Poseidon, Hades, Hermes, Hefesto. E aí, quando a gente vai trabalhar esses arquétipos, a gente vai percebendo, porque eles estão dentro de nós, né? O que é arquétipo, né? Arquétipos são, digamos, funções dentro do nosso inconsciente coletivo, né? Então, são, digamos assim, o nosso inconsciente coletivo ele é recheado de arquétipos, certo? E aí a gente vai se conectar com esses arquétipos a partir da forma como a gente vê o mundo, se relaciona com o mundo. Então, quando a gente tem essa consciência de, eu estou aqui reproduzindo tal Deus, por exemplo, né? Eu sou, nesse momento, eu sou uma mulher, porque também muda os arquétipos, tá? Então, assim, eu posso ser um arquétipo hoje, eu posso ser um outro alguns anos para frente. Então, dependendo daquilo que eu estou vivendo, né? Então, vamos supor assim, hoje eu sou uma jovem adulta, vamos botar assim, tenho 20 e poucos anos, estou na faculdade, não quero ter namorado nenhum, quero me dedicar à minha vida, aos meus pets, às minhas viagens, eu sou aventureira, eu não quero nada que me prenda, eu quero me sentir livre, eu gosto de ter outras amigas, eu tenho um grupo de amigas que a gente sai junto. Isso é muito característico de Ártemis, né? Mas vamos supor que dela se formou. Essa mulher se formou. E aí ela quer montar um negócio. Ela vai ter que encarar a Atena, né? Porque a Ártemis não é o arquétipo da Ártemis, ele não está ligado a esse tipo de coisa, a construir uma carreira. Então, qual que é o arquétipo ali que é a mulher estrategista interessada em construir uma carreira? A gente está falando de Atenas. Então, como que é essa mulher Atenas? Então, eu posso também conscientemente trazer esse arquétipo para mim, a partir da minha necessidade. Para te ajudar nesse processo. Isso, nesse processo. Então, conhecendo esses arquétipos, é como mais ou menos também se utiliza no marketing, né? Se utiliza lá o amante, o mago, o governante, não sei o quê. Né? O que é isso? É de tu trazer uma ideia que tu possa se internalizá-la, né? E se comunicar através dela. E por que isso funciona? Porque o arquétipo, ele não é pessoal, ele não está no inconsciente pessoal, ele está no inconsciente coletivo. Então, ele vai se comunicar com várias pessoas, principalmente aquelas que têm um arquétipo que está ligado, né, a mesma coisa, que é parecido, exatamente. E todo arquétipo tem luz e sombra. Sim, né? Sim. E aí, Atenas, que você falou, você vai montar um negócio e ali tem a luz, que é a potência de você ter essa mentalidade, né? Mas e a sombra, Camila? É o excesso, é a falta de tempo, né, tem essa variante também. Sim, a sombra é o poder, né, da Atenas. Então, se ela acaba, a sombra dela, ela colocar o poder acima de tudo. Que também pode ser ruim, né? Porque aí você passa por cima de talvez dos seus valores. Tem que tomar cuidado, gente. Arquétipo é algo muito poderoso. Quem falou muito de arquétipo foi Jung, né? Sim, é um conceito junguiano. Quem criou esse conceito foi Jung. E Jung fala de sombra. Sim. Então isso tem, né, muito a ver, né, o que você falou, Gleice, porque então todo arquétipo tem luz e sombra. Tem. Por exemplo, da borboleta. Ela é linda, não são as fases, mas a gente vê que desde que a gente começou o podcast lá atrás, Camila, a gente não para de mudar. Toda hora a gente tá mudando. Mudamos já de cor de logo. A gente mudou, o tempo todo de cenário. Antes era pod, agora
TV, é programa. Então, isso é muito interessante, porque a gente tá sabendo lidar com essas mudanças que poderiam ser negativas para quem não gosta de mudança, né? Quem gosta muito de padrão. E a gente, né, tem que dançar conforme a música, né? Mas vocês devem gostar, né? Porque senão eu ia botar esse nome. Nós duas gostamos muito de mudança. Na verdade, a gente estava até conversando sobre isso ontem, né? Que a gente está o tempo todo... que a gente tem que tomar cuidado com os nossos projetos, porque a gente começa e aí, né, com muita empolgação e daqui a pouco já se desinteressa, mas eu falei, olha, ninguém solta a mão de ninguém, né, Paty? Porque aqui a gente tem que manter, porque além da gente ter uma troca muito grande com nossos convidados, a gente também cresce como pessoa, né? A gente tem uma troca muito rica entre eu e ela, entre nossos convidados. Eu falo também sobre arquétipo na estratégia de marca, que eu trago esses arquétipos, né, do amante, do mago, da governante, que é muito importante para as empresas se conectarem com essa audiência que eles querem atingir. Então é legal para quem tem interesse em conhecer melhor o seu negócio, descobrir qual é o seu arquétipo. E no caso da Camila, pessoalmente, né, Camila, para um desenvolvimento pessoal, você também entender sobre o arquétipo. E isso você traz nesses cursos lá dentro do Instituto. Tu ajuda pessoalmente a pessoa ou ela que tem que se descobrir? Não, ela que se descobre. No grupo, tu tá falando? Ali no Instituto, acho que tanto no curso quanto no de círculo lá, do Círculo da Expansão. Eu ajudo um pouco, né? Mas eu ajudo a partir daquilo que emerge no grupo. Não é uma coisa que a pessoa vai me contar algo dela para que eu dê uma... Que tu identifique. Para eu dar um parecer, né? Não é assim que funciona, né? Mas eu vou mais ou menos orquestrando as falas de todos e vou mostrando o que tem ali que as pessoas não estão, às vezes, enxergando. E aí elas vão se ver. Entendi. Né? Muito às vezes, como eu tenho muitas pessoas que eu conheço e tem pessoas que estão indo lá desde o início. Então eu já tenho uma intimidade. Então às vezes eu faço alguma provocação, sim, porque eu também não me aguento, né? Muito bom, né? Aí eu faço algumas provocações. E eu quero deixar aqui um recado para vocês de casa. Assistirem o episódio que a Camila participa com a gente lá no podcast. A gente fala muito sobre ego, né? Então, se você quiser entender um pouco mais sobre ego, eu recomendo assistir esse episódio. Vamos deixar lá nas nossas redes sociais, já está lá no YouTube e também no Spotify, para você acompanhar um pouco mais sobre a Camila Bruch, que fala muito sobre ego. Gente, eu saí dali transformada, porque foi um soco para mim entender sobre o ego, porque é difícil você romper isso, você entender e dizer, nossa, como eu tenho que trabalhar o meu ego. Mas, Camila, sim, incrível, achei muito legal o Instituto, eu preciso conhecer, a Paty já conhece, e tá sendo um bate-papo muito gostoso, mas... amiga, a gente tem que dar aquela última pergunta que nós fizemos também no último programa. Que fase que você estava naquela época e agora está na mesma ou mudou? Na verdade, o que eu disse aquele dia é que eu estava em todas as fases simultaneamente. E eu acho que eu continuo assim. Eu acho que eu continuo assim. O que significa isso, Camila? É porque assim, algumas coisas eu tô lagarta, em outras coisas eu tô no casulo, em outras coisas eu já virei borboleta. Né? Na paternidade, no profissional, no instituto. Né? O meu consultório eu já sou borboleta, no instituto eu tô no casulo, para coisas que vão vir aí que eu ainda nem sei, eu sou lagarta, né? Então, assim, eu sou todos os. Nossa, muito boa essa resposta, gostei. Muito eu acho que eu tô também, assim, cada hora eu tô num lugar. E eu acho legal essa coisa da metamorfose. Eu me identifico muito com isso. Eu adoro o Raul Seixas, né? E tem aquela música, né? Sou uma metamorfose ambulante. Prefiro ser, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Tem Tenha sempre dúvida, né? É porque a gente cresce, né? Fazer mais do mesmo não progride, né? A gente progride na fricção, né? A coisa ali, né? O diferente é novo, exatamente, é um desafio. Tem uma filósofa e psicóloga que eu gosto muito, a Viviane Mosé, ela é mineira, e ela tem uma entrevista que ela fala assim: quando a minha vida está tudo muito tranquilo e calmo, eu trato de achar um abismo para me atirar. Olha, amei! E eu me identifico muito com isso, né? Então, assim, por isso que
tô em todas as fases simultaneamente aí. É muito bom. Esses dias eu estava ouvindo também um pastor falar, o Paulo Júnior, e ele falou assim, que a gente não come trigo, a gente não come... podemos até comer a uva, a azeitona, mas o que é bom mesmo é quando a uva vira vinho, o trigo vira pão e o azeite e a azeitona vira azeite. E para passar por isso, eles têm um processo de esmagar, de prensar, de amassar. Daí sim sai a coisa que é realmente a essência do negócio. Então, quando a gente está sendo, às vezes, esmagado, prensado ali, meio, às vezes, até um pouco angustiado, é sinal que depois vai vir uma coisa boa. Eu acredito. Eu também. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito enriquecedor ter sua presença aqui, compartilhar com o pessoal de casa sobre esse universo, né, da psicologia, dessa troca que é muito importante, né? A gente deixar de trocar às vezes só com um familiar, com um amigo e procurar um profissional também, um círculo de expansão, que eu acho que traz uma nova consciência para nossa vida. Obrigada, Camila. Obrigada, amor. Linda, que mulher maravilhosa, bela. Obrigada Rede TV, obrigada pessoal. E chegamos ao final de mais um programa Metamorfose. Eu quero agradecer de coração mais uma vez Gisele Leite, Moda Circular, que nos veste todos os nossos programas com muito estilo e autenticidade. A Lattes Brand, que está sempre conosco na Nossas Artes, trazendo criatividade e inovação. E que criou nossa identidade visual aqui, ó, que mudamos. Que estava roxo, agora é o dourado, uma nova fase, né? Pati Bi Nutrição Integrativa e Terapias. A cura interna leva à cura externa. E a vocês aí de casa, muito obrigado por nos assistir em mais uma segunda-feira. E se você perdeu o nosso programa, o de hoje ou de outros dias, que quer rever, nós estamos nas redes sociais, no Instagram, Spotify, TikTok, YouTube e é claro aqui na Rede TV, que você pode acessar o link que é o da internet, www.redetvto.com.br, e todas as segundas às 20h30 aqui. Então não perca o nosso próximo programa. Quem será o nosso convidado especial? Não sai daí e continue nos acompanhando. Até a próxima. Um super beijo.